fiquei aí quase um mês, se não um mês. Até o meu slide, inclusive, está lives de agosto, e assim, eu não usei ele em agosto, quer dizer, estou usando agora. Então, eu peguei umas turmas extras, na verdade, estou passando por uma situação aí meio periclitante, e aí eu estou com as turmas numa escolinha aí, e acabei, enfim, me enrolando, porque fazia tempo que eu não dava aula nessa metodologia, e aí eu tive que me adaptar um pouquinho, e assim, são escolas em que eu tenho que me deslocar todo dia, e aí, enfim. Aí é isso, tá um caos desde o início de agosto, basicamente. Eu tentei, na primeira semana ainda estava mais ou menos calma, juro que eu tentei fazer alguma coisa, mas eu só consegui mesmo fazer live que eu não precisava me preparar tanto. Esclarecido aí o que aconteceu, vamos trabalhar. Alegria, alegria. Caetano Veloso. Vamos lá. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar um uníssono uma vez durante uma gravação. Antes havia Orlando, Silva e Flauta. Gente, visualizem, esse texto ele é para ser visualizado, mais do que só lido. Todo o texto, na verdade, o ideal é vocês darem uma boa sacada nele, não adianta só eu ler. Ele tem uma construção bem específica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar disso para responder a pergunta. Antes havia Orlando, Silva e Flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul, e eu e ela passamos por baixo desse céu, ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá. Do lado de cá não resta quase ninguém, apenas os sapatos polidos refletem os automóveis, que, por sua vez, polidos refletem os sapatos. Então, a construção, a única frase que inicia com letra maiúscula é a primeira, por sinal uma citação. O resto é a fala dele, como se fosse ele falando, e meio que sem começo e sem fim. E aí você tem algumas marcas, né, do estilizado, que é para dupla, né? Orlando, Silva e Flauta, como se fosse dupla sertaneja, né? Eu e ela. Então, todos esses elementos são interessantes de você observar. Estão aí por um motivo. É aquilo que a gente fala, né? Você quebrar uma regra, você tem que conhecer a regra. Para ele fazer isso, ele teve uma intenção, não foi um erro, pura e simplesmente. Não foram erros, pelo menos não a falta da letra maiúscula no início das frases. Enfim, é legal você analisar, né, o que o cara fez aí quando ele escreveu, qual foi a ideia dele ali, o que ele quis usar, o que ele quis fazer com isso aí. Então, vamos lá para o enunciado. Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta um ou uma, aí, nível de formalidade. Voltamos aqui para o nível de formalidade. Que se pensar aí em qual nível está aí, em qual nível que está essa formalidade desse texto. Letra A, escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos. Não vi estrangeirismo nem neologismo aí, não. Letra B, regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet. De fato, as pessoas costumam esquecer de começar, né, frases com letra maiúscula, né? Mas existe corretor ortográfico, então, não sei, vamos ver. Deixa eu saber aí sobre aviso. Padrão inusitado com registro próprio decorrente da criação poética? Não sei. Talvez, quem sabe. Letra D, nova sintaxe identificada por uma reorganização da articulação entre as frases.
Sente, tá? Porque as frases continuam tendo, né, sujeito, verbo, predicado, elas continuam tendo uma certa ordem, elas continuam coordenadas e subordinadas, elas só estão pontuadas estranhas, de forma estranha, né? Não sei. Creio que seja essa letra D, não. Letra E, emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa. Emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa. Vê que essa opção aí, ela está conectando o não uso da norma padrão de forma adequada, pelo menos, né? A falha na comunicação, que nunca, de forma alguma, seria verdade. Você pode ter realmente um desvio da norma padrão e ainda assim haver comunicação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que, de novo, voltando lá em cima, se você der um bug na sintaxe, se você de uma hora para outra resolver embaralhar os termos da oração, colocar elas fora de ordem, você vai ter uma dificuldade para entender. No entanto, isso não caracteriza um desvio da norma padrão. Na verdade, nenhum falante competente da língua faria isso, por mais iletrado que fosse, por menos que ele conhecesse a norma culta, porque isso é uma coisa que, se eu não me engano, foi o Saussure que falou. Depois eu posso ver, confiro, coloco aí para vocês. A gente tem uma gramática universal, existe uma coisa lógica que rege os idiomas. Então, existe uma sequência lógica, claro que ela tem um regimento interno, cada língua vai ter seu regimento interno, basta você ver Libras, por exemplo, tem a questão, como eles não ouvem, eles não recebem a informação da mesma forma que no visual, quer dizer, que a gente que ouve. Então, assim, a informação que chega para a gente no visual, ela chega numa ordem específica, diferente do sonoro. Não sei, porque você teria que ver como é que funciona, né? Eu não vou fazer, enfim, não vou dar aula de Libras aqui, até porque sei muito pouco, mas o que está acontecendo vem primeiro, né? Então, a ordem da frase em Libras fica diferente, mas a lógica existe. Em todo idioma vai existir uma lógica. Então, a partir do momento que você aprende, é a primeira coisa que você aprende, na verdade, a partir do momento que você aprende essa lógica, você consegue construir todas as frases da mesma forma. Bebês, crianças pequenas já fazem isso. Com frases simples, tudo bem, começam com frases simples, mas já fazem. Então, meio que cai por terra essa ideia aí de que, se você não usa a norma padrão, pode haver problema na comunicação. Pode haver uma dificuldade em extremos, e em geral com vocabulário, mas uma pessoa que fala, que usa a norma culta, ela é perfeitamente capaz de entender uma pessoa que não está acostumada a falar a norma culta. A dificuldade dela é única e exclusivamente preconceito. Porque a pessoa ouve problema e aí a primeira coisa que ela fala assim, problema, como se a palavra fedesse. No entanto, ela entendeu o que a pessoa estava querendo dizer, né? Então, não é isso. Letra E meio que está aí para fisgar as pessoas com tendências um tanto preconceituosas em termos linguísticos, pelo menos, né? Então, vamos lá. Sobrou o quê? Escolha lexical permeada por estrangeirismos, a gente também meio que eliminou, né? Não vimos eles de estrangeirismos nem neologismos. Aí ficou letras B, C e D. A D tem nova sintaxe identificada por uma reorganização de articulação entre as frases. Elas, na verdade, entre as frases, realmente, antes havia Orlando Silva e Flauta e até mesmo no meio do meio-dia. Antes havia os prados e os bosques. Ao mesmo tempo, não, na verdade, elas continuam se articulando bem, obrigada. Talvez não seja esse o problema, você consegue ver que elas continuam conversando, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, aquela marcação ali,
ela, né, tá fazendo um contraponto à frase anterior, né? Antes, então assim, eu não sei, acho que a letra D também não parece ser isso, não. Então, nós temos letra B e letra C. Regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet ou padrão inusitado com um registro próprio decorrente da criação poética. Vamos lá, vamos fazer o tic-toc, 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 tic-toc. Tic-tac, né? Eu que estou sendo besta aqui, mas enfim. Pensem aí, o que vocês acham? A letra B ou a letra C? Olha para o texto, vê se isso aqui tem alguma coisa no texto, na letra B. Olha para a letra C, vê se tem alguma coisa, né? Isso aqui. Estou dando as dicas. A gente vê aqui qual é. Letra B, regra típica da escrita contemporânea comum a texto da internet. Eu falei desse estilizado. Tem um nome, eu já esqueci. No meu tempo, no curso de datilografia, a gente aprendia o nome desses troços tudo. Ele é basicamente um símbolo, não é uma coisa que se usa na internet. E só o fato de você começar uma frase com letra minúscula não caracteriza necessariamente. Ou, você até usa, mas não é só isso. É muito pouco para você estar caracterizando esse texto como um texto mais informal, porque está usando a linguagem da internet, está usando o estilo, regras típicas da internet. Então, assim, meio que foi meio forçado aí, né? Então, a gente ficou com a letra C, padrão inusitado comum, com um registro próprio decorrente da criação poética. Ah, mas poesia não é verso? Nem sempre, nem sempre. Por isso que eu falei para vocês darem uma olhadinha no texto como um todo. A poesia está nas imagens que são feitas e a forma como elas conversam. Então, antes havia Orlando Silva e Flauta e até mesmo no meio do meio-dia. Aí você pensa, como está tudo com letra minúscula, você não tem um início, enfim, você não tem um texto corrido. Você pode até mesmo parar ali no final e vai fluir. Antes havia Orlando Silva e Flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. Antes havia os prados e os bosques, na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul, e eu e ela passamos por céu. Eu posso transformar isso em versos até, porque são imagens e ele nivelou tudo para que você tenha só a musicalidade mesmo das palavras, e você consiga montar elas para criar, de repente, o seu próprio sentido. A fluidez da poesia, né? Então, a letra, falei o quê? Letra C, né? Padronizado, com registro próprio, decorrente da criação poética, tá? Ok? Então, tá bom.